Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Maurício, eu sou fisioterapeuta, ergonomista. A minha especialização é na parte de ortopedia e traumatologia e ergonomia. Então, o meu carro-chefe sempre foi a parte de ergonomia. Eu adoro fazer o que eu faço realmente, porque a ergonomia muda, né, o ambiente de trabalho, né? Então, só traz coisas boas mesmo. E quando a Laís fez esse convite, eu fico muito honrado, né? Até por ser numa sexta-feira, né? Todo mundo aí faceiro. E também por ser a primeira do diretor, nesse tema tão importante que é a NR1. Hoje nós temos várias NRs, né? Então são 38 NRs. Essa NR1, ela sempre existiu. Tá? E o que veio acontecer agora de uns tempos para cá? Com o aumento de problemas de doenças mentais, eles introduziram uma nova faceta dentro da NR1. Então a NR1, ela nada mais é que a mãe de todas as NRs. Ela que comanda todas as outras 38. Né? Então, na realidade, é um bate-papo que eu vou ter com vocês aqui, não vou aprofundar em nada, trouxe alguns slides meus só para a gente contextualizar sobre a NR1, para vocês terem noção. Né? Porque daqui a uns dias vocês vão estar fazendo uma avaliação psicossocial. Né? E é importantíssimo, porque eu acho assim, é um divisor de águas nesse primeiro momento, porque quando eu fazia essa parte da organização do trabalho na ergonomia, nos laudos ergonômicos que eu faço, eu sempre tinha 5 perguntas que eu fazia para os funcionários. Se ele se identificava bem com a tarefa dele, se ele era reconhecido no que ele fazia, qual que era a maior dificuldade que ele tinha no ambiente de trabalho, o que deveria ser tratado como prioridade no teu setor. Então, já vinha realmente da parte de organização. Então, o que o Ministério do Trabalho fez? Ele extraiu essas perguntas que a gente já fazia lá desde 1990 e trouxe para a mãe de todas as NRs, que é a NR1. Então, tornou-se obrigatório isso. E do porquê isso, vocês vão ver ao longo da apresentação aqui. Então, qual que é o principal objetivo da NR1? Então, é proteger a saúde de todos, a parte de segurança, e promover a prevenção de todos os riscos e criar um ambiente saudável. Ou seja, vocês têm que produzir, mas tem que ter conforto. Senão, vocês, de repente, tem uma lesãozinha lá, a produtividade de vocês vai caindo e, em contrapartida, do sistema da empresa também vai junto. Então, a norma busca assegurar que todas as organizações, as empresas, realizem a identificação, o gerenciamento e implemente medidas de prevenção e correção disso. Ou seja, primeira coisa, tem que identificar se existe um problema distinto ali que possa levar a uma probabilidade de uma doença ocupacional. Segundo, tem que gerenciar esses riscos. Então, não adianta a gente mapear, o profissional vai fazer uma avaliação com vocês, mas tem que gerenciar esses riscos, se existe o risco ali. E implementar essas medidas que venham através de um cronograma e um plano de ação, o que precisa ser feito para melhorar a parte da organização do trabalho. Então, a parte psicossocial é organização do trabalho. Mas, Maurício, não é psicológico? Não. Não tem nada a ver com o psicológico do indivíduo. Tem nada a ver. Então, quando a gente pensa de psico, a gente fala, caramba, mas é psicossocial, então vai mexer com a mente, eu vou ter que fazer uma avaliação psicológica? Não. É totalmente diferente com o que a Laís faz no admissional. É a parte dos profissionais psicólogos fazem aquela avaliação psicológica. Não tem nada a ver com a parte psicossocial. Tá ok? Esse é o primeiro ponto, é importante isso. E garantir que os trabalhadores tenham condições de trabalho seguras, além de promover a conscientização de todos. Então, ela falou uma coisa importantíssima. A empresa faz o trabalho dela, a gestão, mas vocês também, é uma via de duas mãos, Vocês também têm que trazer esse feedback para a empresa. Então, é importante isso. Então, qual que é a expectativa da NR1? É realmente atender os quesitos principais dela, levantar os fatores de risco, se existe risco naquele ambiente de trabalho,
E esses riscos, através do mapeamento que o profissional vai fazer, vai para dentro do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional. E lá nós temos também o GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional. Né? Então, se gerencia aquilo, né, ao longo do tempo. O PGR, normalmente, ele é bianual, né, se faz hoje, ele tem validade de 2 anos, e durante aqueles 2 anos tem que se fazer, implementar as medidas que o PGR vai falar ali. Então, vamos supor que exista um risco de uma doença ocupacional ou de um ambiente que está estressor, um agente estressor no ambiente de trabalho de vocês. Vai ocorrer essa demanda, mas tem que ir para dentro do PGR e a empresa tem que aplicar aquilo. Né? Então é importante isso para depois esse calor reduzir. Então, na realidade, a NR1 é um mapa de calor. Né? Como que está o clima organizacional da Pavicam hoje? Né? E é na pluralidade, não é no indivíduo sozinho. Então a gente vai pensar no administrativo e vai pensar em produção. Então é na pluralidade, como que está a gestão, como que está a supervisão, como que está a liderança. Né? Essa gestão, as relações entre vocês. Okay? E qual que é a definição do psicossocial? Então, pela ISO 45003, que é uma norma internacional, que traz todas as diretrizes da psicossocial. Ela diz o seguinte: probabilidade, ou seja, probabilidade, isso é uma probabilidade de ocorrência de exposição a riscos relacionados ao trabalho, ok? De natureza psicossocial e a gravidade dessas lesões e problemas de saúde que pode ser causada por esses danos. Então, existe uma probabilidade, tem ocorrência, está ligado ao trabalho, isso ou não? E qual que é a gravidade dessas lesões que pode estar ocasionando esses riscos ali? Então, é isso que é o psicossocial. Tá? Em suma, é isso aqui. Tem alguma coisa a ver com o problema da pessoa lá fora? Aqui, ó, ambiente de trabalho. Ah, mas o cara é estressado lá fora. Lá fora. Aqui é diferente. Agora, posso trazer meu problema de lá fora para cá? Acontece? Acontece. E eu posso pegar meu problema aqui e levar para a família também? Acontece, não é isso? Claro, a gente é ser humano, então vem aqui, você assimila, tem aquela resiliência, e tem gente que às vezes não consegue, e aí, pim, vem o problema lá. Ok? Nós vamos falar ao longo do tempo aqui sobre isso aí. Então, da obrigatoriedade, né? Todas as empresas, desde o ano passado, são obrigadas a fazer o levantamento psicossocial. Tá? E era para ter vindo já desde 2025. Né? Então, em mais de 25 já era para... A gente está falando isso aqui há 1 ano atrás já, com vocês. Foi postergado porque ninguém sabia como que ia ser isso, né? Então o empresariado se juntou e falou, olha, peraí, como que nós vamos fazer isso? Quem que vai levantar isso? Qual o profissional que vai... Porque é uma coisa totalmente subjetiva. Vai mexer com a cabeça? A gente nunca... Com o físico é uma coisa, né? Agora, com a cabeça das pessoas é complicado. Então, postergaram, saiu um guia do Ministério do Trabalho, foram estudar isso, né? Vários profissionais, para se chegar num denominador comum, para trazer a melhor forma de se fazer esse levantamento psicossocial. Tá? Então, agora que vai entrar em vigor, 26 de maio agora, de 26, que todas as empresas vão fazer, tem que fazer o levantamento. Inclusive, nos próximos 90 dias ainda vai ser educativo. Nenhum auditor vai chegar multando ninguém, não, você não fez o levantamento, não é nada disso. Né? Então, ele vai realmente primeiro falar, vai notificar, faça-se uma avaliação psicossocial para você ver como que está o clima organizacional da tua empresa. Se as pessoas não estão ficando doentes aqui dentro, a parte mental ligada ao trabalho, certo? Por isso, quando chegarem as perguntas, vocês vão ver que não tem nada psicológico para vocês responderem nas perguntas psicossociais. É de gestão, organização do trabalho, tá? Então tá aí, foi atualizada a NR1, a mãe de todas as NRs, e introduziram esses 3 itens aqui.
1.5314, 321, 453. Foi publicado no Diário Oficial de agosto de 24 e se iniciaria em 26 de maio de 25 e passou para agora. O que fala na NR1 agora? O gerenciamento de risco ocupacional deve abranger os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes e incluiu os riscos psicossociais. Certo? Parou aqui. Alô, som. Alô, parou. Segundo, aí, a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, incluindo os fatores de riscos psicossociais. Então, o que é isso? A organização, a empresa, deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, a nossa NR, a minha, que eu falo, da ergonomia, né? E incluir na ergonomia o risco psicossocial, certo? E o terceiro, para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde decorrente dos fatores ergonômicos, deve ser incluídos os fatores de riscos psicossociais. Então, de onde que nasceu o psicossocial? Da NR17. Então, eu falei, daquelas 5 perguntinhas que eu já fazia lá atrás com todo mundo, nasceu agora. E o que tem que ser feito? Avaliação do risco deve considerar a exigência da atividade e a eficácia das medidas de prevenção. Faça-se o mapeamento da NR1 e tem que implementar isso. Senão você faz um levantamento, o clima não está bacana, você engaveta. Daqui a pouco a equipe começa a adoecer se tiver um problema distinto aqui nesse sentido. E se tiver, é tratável e curável. Você está com febre? O que você toma? Um remédio, um antitérmico, né? Baixou o calor? Vida que segue. É isso? Então é isso que a gente precisa entender aí. Então foi atualizada, vai entrar em vigor agora em 26 de maio de 26. As multas para as empresas podem chegar a 180 mil até 6 mil, obrigado, 6 mil reais por funcionário, né? Para aquelas empresas que não fizerem isso e que tiverem um ambiente realmente ruim, né? Eu falo ruim no sentido, no contexto geral, né? A gente vê, eu ando muito por sul de Minas aí, fazendo os levantamentos ergonômicos, existe coisas assim ainda que estão lá muitos anos atrás ainda, né? As empresas ainda falam, gente, aqui tem que mudar o ambiente de trabalho, isso aqui não pode ficar, olha o acidente. Você sabe quantos acidentes nós tivemos ano passado no Brasil? Chutei. 100 milhões? 100 mil, 100 milhões? Ele falou 100 milhões, 100 mil. Registrados, se eu não me engano, foram em torno de 780 mil. É isso aí. Tem 816 mil acidentes no ano passado. Quantas mortes tiveram? Mortes. Mais da metade. Mais da metade dele. Aí, não, aí morreu muita gente. 3.100 e poucas pessoas morreram de acidente de trabalho no ano passado no Brasil. Qual o número que você acha que deve ter, assim, de acidente no trabalho no Brasil, de morte? Quantas pessoas você acha que devia ter nesse ano? Então, 800 mil pessoas se acidentaram, 3 mil morreram. O que seria um número assim que você imaginaria? Número ideal de acidentes? Zero. Se a gente fala de segurança do trabalho, tem que ser zero. É isso aí, zero. É zero. Tá? Então, na parte de acidente, quando a gente fala em acidente, é acidente físico e também agora o mental, né? Então, a pessoa pode ficar doente pela parte mental? Pode, né? Quantos de vocês fazem atividade física? Levanta a mão para mim. Ó, bastante aqui. Quantas vezes na semana? 5 vezes na semana. Agora já ficou 2. 4 vezes na semana. 3 vezes. 2 vezes. 1. Quem não faz nada? Então, zero. Gente, isso é sério, porque ó, 53% da população nossa está
com sobrepeso sedentário, né? Então a gente está ficando cada vez mais sedentário mesmo, né? Então vem piorando isso. E a atividade física, ela libera serotonina, endorfina, são substâncias que dão bem-estar no nível cerebral. E aqui, a cabeça é o seguinte, se você, no neocórtex, no hipotálamo nosso, onde a gente recebe todas as informações, né? Dependendo do que você enxerga, do que você vê, do que você vive, esses sistemas se alteram, né? Existe uma glândula lá dentro que ela vibra conforme vem os estímulos de fora. Sabe quando você vai para uma entrevista, por exemplo, eu estava aqui agora, dá aquela coisinha assim na barriga, fala, nossa, vou para uma entrevista agora, aquele nervoso, né? Não dá aquele negócio? Uma dorzinha, ou então você transpira, você não transpira às vezes, a mão, nossa, vou falar com uma pessoa, ou está apaixonada ali, começa a transpirar, o coração, né, não dá, acelera. O que é isso? É o sistema límbico nosso, disparou a adrenalina e foi para o nosso corpo, né? E a gente contrai um pouco mais, a pupila dilata, a gente transpira, dá taquicardia, só que isso em excesso leva à ansiedade. Né? Então, quando você vê uma coisa estressora, você está ali, ou então você discutiu com alguém, o ambiente está muito ruim, você tensiona, a adrenalina vai para o teu corpo, você fica mais tenso, dá aquela coisa ruim no teu estômago, você chega em casa ruim, né? Então, alterou a tua parte química. E aí, o que o sistema límbico faz ali? O hipotálamo falou, olha, ou você corre ou você enfrenta. Né? E o ansioso faz isso, né? Às vezes é um gato, ele acha que é um leão, né? E aí entra no processo de ansiedade. É o primeiro passo para a depressão, é a ansiedade. Inicia-se com a ansiedade, e se você não trata a ansiedade, vira depressão. Tá? E os indicadores que a gente tem que levantar, as taxas de afastamento dentro da empresa e fazer a pesquisa de satisfação, que é o clima organizacional. Eu não digo nem que é a satisfação, né? É o levantamento mesmo, tá? Para a gente monitorar esses riscos aí. Então, como eu falei para vocês, hoje os riscos físicos, químicos e biológicos, de acidentes, de ergonomia, e agora também foram incluídos os riscos psicossociais. Então, isso aqui, na realidade, sempre existiu, não tem nada de novo. Não tem nada de novo. Eu falei, o psicossocial sempre esteve, está ao nosso lado. Só que agora tomou uma abrangência maior. Né? Então, vamos lá. Na avaliação dos fatores de risco, trata-se de considerar quais os fatores da atividade são estressores. Quais os fatores de atividade são estressores de trabalho. Olha que importante isso aqui. Não se trata de verificar sintomas individuais ou sensação do que está ocorrendo com o trabalhador ou medir algum sinal biológico dele. Ele está ansioso? Ele está triste? Ele está chorando? Nossa, coitadinho. Meu Deus. Não tem nada disso. Agentes estressores da atividade de trabalho. Tá? E o que é isso? São problemas na concepção, na organização, na gestão do trabalho, que pode gerar efeitos na saúde a nível psicológico, aí sim, olha lá, que podem, a prevalência de dar um problema psicológico, físico ou social. E pode levar a DORT, que é doenças ortopédicas, esgotamento e entre outros. A burnout. Eu tenho 32 anos de formado, eu vi uma vez um burnout na minha vida só. Muito difícil de diagnosticar um burnout. Burnout é o esgotamento geral da pessoa. Né? É muito difícil porque é um sintoma clínico, totalmente clínico, é totalmente subjetivo. Né? Tem muito... são os CDFs que eu vou mostrar para vocês, mas às vezes o colaborador está tão estressado, né, ou então brigou com o chefe mesmo, né, que ele vai no psiquiatra e falou, eu vou sair daqui, vou matar meu chefe. A psiquiatra falou, não, peraí, aí dá 5 dias, vai para casa. Ela não sabe como que está a cabeça dele. Né? Então, aqui é muito difícil. O que vai trazer? Exame de ressonância vai saber isso? Não faz. Não tem exame que faz isso. É totalmente subjetivo. Tá? Agora, o Brasil enfrenta uma epidemia de burnout.
Olha lá, o Brasil se destaca em índice de esgotamento e ansiedade. Se destaca em índice de ansiedade e depressão. Na América Latina, o Brasil foi o campeão de prevalências. O levantamento da ONU revela que o Brasil lidera casos de problemas de doenças mentais. Por que o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo? Por causa disso aqui. 2014, é da Previdência Social, esse dado aqui gráfico, tivemos 221 mil pessoas afastadas por transtorno de ansiedade e depressão no Brasil. Aí, ao longo do tempo, isso aqui é sazonal, né? 180, 219. 2020, pandemia, todo mundo em casa, 91 mil pessoas só afastadas, porque está todo mundo em casa e com medo de morrer, não é isso? Passou a pandemia, olha o exponencial crescente, 185 mil afastados, 283, e 2024, 470, e ano passado, 570 e poucas mil pessoas afastadas, mais de 500 mil afastadas, tomando remédio em casa. É muita gente, né? E aí, por que aconteceu isso aqui? Sexta-feira vocês estão aqui. Olha o sol lá fora, que lindo. Nossa, sexta-feira tomar uma, pô, sábado aproveitar minha família, não é isso? A gente, quando assistia jornal, o que a gente via na pandemia? Só morte. Ou a gente ia morrer, morrendo vizinho, morrendo isso, não é isso? E a gente começou, e a gente não estava preparado para isso. Nós, brasileiros. A gente é um país alegre, tropical. E de repente vimos tanta coisa ruim, aquilo foi aqui para dentro, sistema límpico lá dentro, disparado de adrenalina, ansiedade. E 70%, esse é um dado importante, dos quase 600 mil pessoas afastadas são mulheres. Só 30% são homens. 70% são mulheres. Por quê? Dupla jornada, tripla jornada, marido, filho, né? Marido que não ajuda a lavar a louça, não guarda roupa, não põe o lixo lá fora. Então, tudo isso fez com que a mulher saísse para o mercado de trabalho também, porque a grana ficou ruim, né? E ela voltou para o mercado de trabalho, com aquele processo de ansiedade já, tendo que lidar com tudo isso, estourou. Ok? Então, por isso que 70% realmente são as mulheres que sofrem mais com isso aí. Então, olha lá, no Brasil, considerando os casos de acidente de trabalho de 2022, CID é Código Internacional de Doenças. Então, cada doença tem um CID. Representava o F41, 3,78, né? Era maior do que as dorsalgia da parte dorsal, nas costas, aqui no meio das costas. Lesões do ombro, sem mencionar episódios depressivos, que é o F32. Reações de estresse grave, transtorno de adaptação ao trabalho, que é muito comum, F43. Pessoas às vezes começam a trabalhar e pegam o F43, transtorno de adaptação ao trabalho. Não consigo me adaptar naquele ambiente. E aí afasta. Então, mas a pessoa já veio com aquele problema às vezes lá, né? E como que vai mediar isso? O que é lá fora, o que é aqui dentro? Qual que é o problema lá fora que ela tem, que trouxe para cá, ou daqui ela está levando para lá? Que é só totalmente subjetivo, através do mapeamento psicossocial, que é o que vocês vão fazer. Okay? E isso vem aumentando, como vocês viram lá, né? Então está subindo esse número aqui já para 16%, que aqui era 8%, aqui já está 16% esse ano aí. Okay? E quanto que não custa isso para o governo? Uma pessoa afastada por tendinite, de punho, ombro, 15 dias ali, 10 dias, depois já volta, INSS já liberou, pronto, acabou. Fez uma infiltração, fisioterapia, reforçou, volta. E uma pessoa com ansiedade? A psiquiatra vai dar 15 dias, depois volta mais 10 dias, fala, não melhorou não, vou te passar um tarja preta. Aí vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, onerando o governo.
É isso? E as empresas. Então, o governo é a empresa que está bancando, os dois. Aí o governo falou assim, peraí, então vamos trazer para cá. Se for o problema da empresa, a empresa tem que tratar esse cara aí. Se for um problema psicológico, de ansiedade, depressão lá, aí o INSS tem que tratar. Então, eles dividiram isso, né? O Brasil é isso aí. Mexeu no bolso do leão, falou, opa, vamos dividir o negócio aí. Eu falo que ser empresário hoje, no Brasil, é herói. É herói. Transtornos ansiosos, ansiedade social, transtorno de pânico, toque, transtorno obsessivo compulsivo, de ansiedade generalizada e agora, aqui está errado, é agorafobia. Quem é medo de... Tem gente que às vezes está aqui, já olha para a porta, nossa, e se eu ficar preso aqui? É isso aí. Então já fica preocupado ali, tem que achar um ambiente para fugir. Agorafobia. E os transtornos depressivos, como depressão maior e depressão crônica, tá? Então são alguns transtornos psicológicos. E qual que é a importância de gerir isso? Né? É imprescindível para promover a saúde mental no ambiente de trabalho, para reduzir exatamente o estresse, ansiedade, sobrecargas, que afetam negativamente a produtividade das pessoas e a qualidade de vida de vocês. E, por contrapartida, o desempenho da empresa. O maior patrimônio da empresa está aqui nessa sala. São vocês. Não são as máquinas que estão ali fora, o computador não, são vocês aqui. Né? E o que são os riscos, né? Psicossociais. Mais uma vez, é importante não confundir fatores de riscos psicossociais com uma carga de trabalho excessiva, onde há um ambiente de trabalho favorável. Carga de trabalho todo mundo tem. Às vezes está excessiva, tá. Mas o ambiente de trabalho é favorável. As pessoas estão bem, estão tranquilas, estão aqui conversando, né? Bacana, tudo legal. É isso, ambiente de trabalho. É favorável. Ambiente psicossocial negativo vai trazer o quê? Esgotamento, ansiedade, depressão e até intenções suicidas. Tá? Que pode acabar por desenvolver problemas graves da parte física. Cabeça está ruim, físico ruim também. Ou vice-versa. Por isso que eu falei para vocês da questão da atividade física. Tá? E para a organização, para as empresas, vai aumentar o absenteísmo, os afastamentos, o presenteísmo, que é muito comum. Você está conversando com a pessoa está lá longe, está trabalhando, mas ela não está aqui. A cabeça dela está lá na família dela, o problema dela lá fora. Né? E a produtividade vem caindo, porque o problema dela está lá fora. Né? Então, a gente chama de presenteísmo. Um turnover maior, né? Uma rotatividade, o empregado, funcionário ficou doente, tem que pôr alguém no lugar dele. Né? E aumento da taxa de acidentes e lesões. Normalmente as pessoas se acidentam e a gente... O que é um acidente? Né? Você está na rua, de repente, você esqueceu de... Você está com a cabeça tá longe, dá uma seta, derrubou um motoqueiro. Não é isso? Está olhando, para e está ali. A pessoa passou reta. Mas a cabeça dela está no problema da família dela, do filho dela que está doente. É isso. Né? A cabeça está longe. E normalmente, olha lá, as raízes dos problemas psicossociais estão na estrutura da organização, no modo de gestão, na organização da empresa. E a gente não enxerga isso. Como que vê isso? Por quê? Os trabalhadores têm que ser ouvidos. Por isso que é extremamente importante essa NR1, que é a primeira vez, vamos dizer assim, eu já fazia isso, e quando faço a avaliação ergonômica, eu chego e falo assim, me mostra como que você faz essa peça. Aí ele pega e faz a peça lá. Pá. Aí eu vou lá e às vezes faz a peça também, junto. Né? Falo, deixa eu ver qual que é a dificuldade que ele tem. Porque quem está ali 8 horas é ele. Então, ouvir o trabalhador. Ele que está ali, eu estou em casa digitando. Eu não sei se é difícil, se é fácil, eu não sei. Ah, é calor ali, é frio. Então você tem que estar no ambiente de trabalho dele para você saber o que ele sente. Concordam? E agora vocês vão ser ouvidos. Olha que coisa importante. Do meu trabalho, eu vou ser ouvido. Vai estar lá, né, as respostas de vocês. E se possa melhorar ali, vão melhorar cada vez mais. Né?
Principais fatores emocionais que as empresas devem evitar: assédio moral, sexual, carga excessiva no trabalho, falta de reconhecimento, ambiente laboral hostil, falta de autonomia, pressão em metas irrealistas, insegurança no emprego, conflitos entre as pessoas, desalinhamento entre a vida pessoal e profissional. Tá? Então são alguns. Inclusive aqui veio agora por causa da CIPA, assédio moral e sexual. Está na CIPA NR5. Vocês têm canal de ouvidoria aqui? Hã? Ainda não. Tá. Então vou vender depois meu canal para você. Então é isso que a gente tem que evitar. Tá? E como que a gente identifica os riscos psicossociais? É comum hora extras na maior parte dos dias, tom de voz elevado, como que os erros são abordados com as pessoas, a rivalidade entre as pessoas é estimulada, né, entre os pares, as metas geram desconforto, tem e-mail depois do horário, tudo isso aqui acontece às vezes e é muito comum, né? Só que hoje está tão corrido, tão louco a vida, que a gente acelerou cada vez mais. Quanto tempo a gente fica no celular, né? A gente não liga mais, né? Como era antigamente, na minha época, você ligava para a pessoa. Hoje as pessoas não ligam nem para a mãe, né? Mandam um WhatsApp para a mãe. Ou às vezes a família está vendo um restaurante, está todo mundo com o celular na mão e conversando com o filho, que o filho está junto com ele ali, mas está no celular. Né? É muito ruim isso. As pessoas não se olham mais, olho a olho, desvia o olhar. É isso? Porque gera desconforto. Então, precisa resgatar isso novamente. O ser humano tem que ser humano novamente. Nós estamos muito no automático aí. Então, os 3 pilares: estrutura dos modelos relacionais, das atividades da organização, que a gente estuda na parte psicossocial. Falta de apoio social, excesso de trabalho, pressões por metas, falta de controle, de reconhecimento, insegurança e desvio de função, assédio moral sexual. Tá? Então, são esses pilares da parte de organização, das atividades e das relações das pessoas. É o trabalho que adoece o trabalhador, olhar no coletivo, que ela falou, na pluralidade, e atenção especial para o CID, dos CIDs-Fs. Vou no cogó mesmo, fica tranquilo. E aí eu falei para vocês do F. Né? Então, essa aqui é de uma empresa onde eu presto serviço. 2025, falei, me puxa os Fs, quantas pessoas foram afastadas nessa empresa? Né, tá lá, ó, 24 pessoas não foram afastadas, pegaram dias de afastamento. Vocês concordam comigo que, olha aqui, ó, 26, foi 2 dias. 2 de janeiro, 6, 4 de janeiro, 6, 9, 10. Está vendo que é 1, 2 dias, 1, 2 dias, 3 dias. Tem um que pegou um pouquinho mais aí. Isso numa população de 1.000 pessoas que tem aqui, só tivemos isso aí. Mas já é um mapinha de calor que possa estar aumentando. Então a gente estuda primeiro aí, as pessoas estão se afastando, tem gente com ansiedade e depressão nessa empresa. Então a primeira coisa tem que ver aqui. Às vezes está tranquilo. Só que a gente chama isso aí de pausas furtivas. Que às vezes pega 1, 2 dias, está estressado, né? Ele está com um problema lá, falou, olha, o chefe às vezes puxou, no outro dia ele vai, mas no outro dia ele, eu vou lá, pego 2 dias, dou uma respirada em casa e volto. Às vezes acontece isso aí, tá? Para não explodir lá. Que eu falo que 80% das pessoas são demitidas por problemas comportamentais. Pessoa extremamente técnica, mas comportamental ruim. Aí a empresa pega e faz o quê? Não dá. Olha, a pessoa é muito técnica, perfeita, aquele coordenador é excelente, mas o comportamento dele, ele só na pancada, na porrada, e xinga, e tá, e não tem empatia, não tem jeito, né? Então é a inteligência emocional que a gente precisa ter. Tá? Eu estou numa empresa que eu presto serviço, agora segunda-feira, provavelmente o SESMIT todo vai embora. Já foi definido essa semana. Pessoas ótimas, mas o comportamento terrível. Pessoas com 30 anos que parecem estar com a cabeça de 15. Sabe? Ciúmes, um negócio assim do outro, aquela coisa. Levando o problema de casa para lá. Então, vai todo mundo embora. Não tem jeito.
Mas o que é? Problema comportamental. Então precisa tratar realmente aqui, onde que eu estou errando, né, nesse sentido. Né? Então, o que estou falando é a parte das pessoas. Você vê que a empresa não tem nada a ver aí. Tá? Principais fatores de risco no ambiente de trabalho. Organização do trabalho, que nós vamos avaliar, clima organizacional, as relações entre vocês, se existe conflito, se tem assédio moral, falta de coesão com o time, e autonomia e controle. Você tem autonomia e controle sobre o seu próprio trabalho. As consequências dos riscos para os trabalhadores. Que eu falei para vocês, burnout, muito difícil, mas síndrome de esgotamento pode acontecer? Pode. A ansiedade pode acontecer? Pode. Se o ambiente realmente é um ambiente tóxico, pode. Problemas de relacionamento entre as pessoas, conflito entre os colegas, conflitos familiares, o estresse, a pressão vivenciada no trabalho pode causar conflitos, maior número de faltas, diminuição da produtividade e queda na qualidade de trabalho dispensado. Né? Então, são vários fatores, né, que vocês podem ser atingidos por isso aqui. Né? E para as empresas, aumento do custo com saúde, fica caro, onera, né, muita empresa, necessidade de tratamento médico e psicológico, às vezes tem que ter um psicólogo junto, às vezes, né, acompanhando isso. Queda na produtividade, as pessoas mais estressadas, desmotivadas, trabalham menos. Né? Trabalhadores insatisfeitos tendem a buscar novos empregos. Imagem negativa da empresa, porque as pessoas estão se afastando daquela empresa lá. Qual que é a imagem que tem naquela empresa? Né? Um ambiente tóxico prejudica a reputação toda da empresa. Né? E hoje em dia, as informações vão chegando, é rápido, vai para o e-social, por isso que o auditor às vezes vem mesmo. Lá ele viu e falou, a empresa tal lá está com tanto afastamento pelo INSS com doença mental e problemas de ordem de NR12, né, de segurança, e aí ele vai fazer a visitinha dele lá, nesse sentido. Quanto as empresas falam que são boas, que cuidam mais, inclusive o SAT, né, o seguro acidentário anual, reduz. A empresa paga menos do seguro de acidentes. Né? Vai impactar no FAT. Então, se você cuida mais, tem mais ergonomia, mais segurança e mais saúde na empresa, o seguro acidentário da empresa também vai reduzindo ano a ano. Então, o objetivo é não avaliar a saúde mental de cada trabalhador, falei para vocês lá no início, mas de verificar as condições da atividade de trabalho que são realizadas. Se estão presentes fatores que podem adoecer, né? E nós vamos prevenir isso. Cronograma, plano de ação do psicossocial e o que precisa ser melhorado lá. E os métodos na avaliação, observações diretas, entrevistas diagnósticas com o pessoal, aplicação de instrumentos de avaliação, tem várias ferramentas hoje, não é uma só. E analisar todos esses dados e indicadores de saúde. E aí trazer depois isso, falar, olha, essa área está assim, essa aqui precisa capacitar líder, isso aqui precisa melhorar nesse sentido, isso aqui precisa ter reunião semanal com essa galera porque está fugindo nesse sentido. Né? Então, é melhorar realmente a organização do trabalho. E aí vai melhorar o ambiente de trabalho. Né? Em relação às metas e tudo mais. Então, tudo isso é estudado agora, a partir de agora. Tá? E aí, para mitigar isso, né? Como que se der um probleminha lá, o que a gente precisa fazer? Baixar esse calor, se está no amarelo, a gente tem que trazer para o verde. Capacitar a liderança, treinamentos regulares com os líderes, comunicação aberta e transparente, né, com o gestor, né, diretamente com o seu supervisor, com o seu coordenador, fortalecer a comunicação entre as pessoas. É aquilo que eu falei para vocês, está tudo tão automático que as pessoas nem se conversam. Né? E no ambiente de trabalho é a mesma coisa. E aí vem a avaliação lá, descrever o risco, quem serão os responsáveis, quais são os recursos necessários, o orçamento e o cronograma. Tá? Então, com qualquer outro documento, precisa fazer um mapeamento de risco e trazer isso para o programa de gerenciamento de risco ocupacional. E aí vai ser aplicado isso, né? E daqui um ano refazer novamente para ver como que está a parte de organização do trabalho. Se você tem um problema na NR12, uma máquina que precisa fazer um clausuramento da máquina porque tem uma correia tá ali exposta,
O que tem que fazer? Vai lá, fecha aquela máquina em clausura, para você não pôr dedinho lá, perder os dedinhos, não é isso? NR12. NR1, ó, tá com problema na gestão, na organização do trabalho. Então vai estudar aquilo, né, e melhorar aquele ambiente de trabalho ali, nesse sentido, para você não ter acidente mental ali dentro. Só isso. Ok? E dentro do plano de prevenção? Então, adequar as metas internas, capacitar as lideranças e, se precisar, um programa de apoio psicológico. Você já tem a Laís aí que está aí, né? Com vocês aí o tempo inteiro, que é importantíssimo isso. Tem empresa que o RH é sozinho para tudo. Né? Quem dera ter psicólogo junto lá para acompanhar. Falou, estão com problema lá, um GC, né, que chama GC, é uma coisa desse tipo. Que a pessoa está com problema, manda para o GCZ lá, que a psicóloga vai bater um papo, aí o que está acontecendo. Né? Então é importantíssimo isso. E aí vocês, coordenadores que estão aqui, né, líderes, é importante porque vocês vão passar isso também para as outras pessoas, para os operadores aí, ó. Importante agora, hein? O objetivo da pesquisa, esclarecer aos funcionários a finalidade da pesquisa e compreender a importância e a relevância para a Pavicam. Certo? Porque eles vão perguntar, mas o que é isso que eu vou responder aqui? Vocês vão falar, a NR1 é isso, isso e isso. Qual a importância dela? Vai estar tendo uma mudança organizacional da empresa. Abordar a necessidade de transformação da cultura organizacional de vocês. Envolvimento de vocês importantes, vão ser ouvidos agora. Qual que é o benefício dessa pesquisa? E a comunicação clara entre vocês e eles. Né? Então, vocês como líderes, supervisores, é importante vocês passarem isso aí. Tá? Porque eles vão te perguntar isso. E aí, a psicossocial vai trazer principalmente isso aqui para as empresas, ó, segurança jurídica, né? Avaliação técnica documentada, em conformidade com a NR1, com a NR17. Segurança jurídica. Por quê? É uma coisa nova, né? Então, a empresa também tem que se resguardar nesse sentido. Né? Tem que ter segurança jurídica para ter um mapeamento perfeito, certinho, para fazer a coisa certa também lá. Tá? Implementar as diretrizes da NR1, para reduzir a quantidade de acidentes e manter um ambiente mais saudável para vocês. Então, a importância do gerenciamento, o foco realmente agora é na saúde mental, que ela foi atualizada e para manter isso aí o melhor possível, vamos dizer assim. Só que, vamos falar, gerenciamento de risco ocupacional. Hoje está tudo bacana aqui, e lá na frente? E daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, como que a gente vai estar? Né? Eu falo pela atividade física, porque eu falo assim, eu quero ficar um velhinho firmão ali, não quero ficar um velhinho, né, uma bengalinha lá não, eu quero chegar lá uma idade bacana. Mas você tem que fazer por onde, né? Se você esquecer e ficar sedentário, você vai chegar um velhinho com uma bengalinha lá. Porque se não tem massa muscular, não aguenta, né? Existe até uma pesquisa agora recente da doença de Alzheimer. Eles estão ligando a doença de Alzheimer com falta de músculo da coxa, musculatura da coxa. Fraqueza muscular. Olha que loucura. Pode levar a Alzheimer. Né? Os neurônios se deterioram. Né? Então, com a atividade física cada vez mais. Eu vejo aqui em Varginha, está estourando de academias, né? Abrindo uma atrás da outra. Isso é bacana demais. Muito bom. Né? As pessoas que estão começando a cuidar disso aí. São os pilares que vão ser avaliados. A demanda de trabalho dos senhores, se existe conflito, se vocês têm controle e autonomia no trabalho, se tem clareza nas funções, se tem apoio da gestão, da organização, dos líderes, e se tem, quando tem mudança na empresa, se você também é avisado. Né? Eu trabalhei em multinacionais, às vezes chegava assim e falava, qual peça que você está fazendo? Ô fulano, qual peça que eu faço aqui mesmo? É Toyota, Honda ou Fiat? Entendeu? O cara não sabe nem onde que ele está inserido. E ele fazia um tubo de freio importantíssimo, se ele errar ali, pode matar uma pessoa lá. Ele não sabia a importância do papel dele. Entendeu? Por quê? Pô, senta aí e faz isso aqui. Ele foi treinado? Não. Eu trabalho no frigorífico. Um dia atrás eu fui lá dentro, a pessoa estava com a faca na mão, uma moça, o suíno estava passando aqui, ela estava assim, ó. Aí passou o suíno, ela não cortou. Era para tirar uma peça do suíno só. A mão dela estava tremendo.
Aí eu falei, cadê o padrinho dela? Que eles chamam de padrinho lá. Aí o cara foi para um banheiro, ela estava desesperada. Então ela não tem perfil para aquilo lá, às vezes também. Às vezes não tem perfil para trabalhar ali. Mas ela também não foi treinada. As pessoas precisam ser treinadas, capacitadas para aquilo ali. Essa é a ferramenta que eu utilizo para fazer a avaliação psicossocial, vou passar bem rápido, que ela me mostra zona vermelha, amarela e verde. Tá? Zona vermelha, risco elevado psicossocial. Precisa de uma ação corretiva imediata. Zona amarela, possível risco psicossocial, tem que rever as práticas. E o verde, uma boa percepção, manutenção, está recomendado, está todo mundo, ó, ok. Tá? É isso. Por isso que eu sempre bato na tecla o seguinte, tem que ser terceiro, lá fora. Né? Porque se não for interno, né, não sei, eu tenho que fazer externamente isso aí. Então são 35 perguntas, né, dessa HSE-IT, que é uma ferramenta que eu utilizo, que é do Reino Unido, que foi adaptada para o contexto Brasil. E vai trazer tudo realmente tabulado graficamente em relação ao que está verde e o que está amarelo. Né? Não tem nada de vermelho? Não tem, mas ó, o gerenciamento de mudança está ruim, deu 3,5, vamos melhorar aqui, vamos, capacitar, treinar, né? Melhorar o ambiente de trabalho. Ó, não está tendo apoio de gestão, por quê? Porque o coordenador nem fala com a gente. Não fala? Não fala, não conversa. Está faltando apoio da gestão. Tá? Chama o coordenador, vem cá, vamos treinar esse cara aí. Então é comparado por setor, né? E já vem acompanhado do cronograma e plano de ação. Olha lá, treinamento e gestão de tempo e participação, definição clara de papéis com as pessoas, né? Se deu algum problema de demanda, né? Então, por setores. Resumindo, inventário de risco, é isso aí que vocês viram lá, é uma matriz de risco que vai para dentro do PGR, para ver como que está o ambiente de trabalho de vocês, e vai ser acompanhado isso, tem que gerir isso. Tem que estar em conformidade com a NR1, ela é bianual, 2 anos, junto com o PGR, mas eu normalmente coloco 1 ano, porque 2 anos para a parte mental eu acho muita coisa. Tá? Daqui a 1 ano a gente não sabe como que vai estar aí. E sempre acompanhado de um plano de ação e tem que ter engajamento de todo mundo, né, da equipe toda. Aqui eu acabei de falar com a Laís, né, que é importantíssimo por causa da questão de assédio moral e sexual, então o papel da CIPA, da NR5, e realmente a gente tem que pensar num canal de ouvidoria externo, né, que às vezes a pessoa está sofrendo um assédio moral e vai falar para quem? Né? Para quem que eu vou falar se é o meu próprio coordenador? Aí ela pega e ó, fica quieto, né? Então esse é o problema sério. E tem muito isso, tem muito. E o sexual também. Então precisa trazer isso num canal de ouvidoria externo para falar, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Até para o coordenador falar, opa, agora o bicho pegou. Né? Tem um canal de ouvidoria. Gente, é isso. Era mais um bate-papo mesmo com vocês, para vocês entenderem realmente o que é NR1. Básico, né? Eu acho que é importantíssimo vocês, quando for fazer a pesquisa, façam da melhor forma possível, respondam aquilo com calma, tem tempo, nada no gargalo, né? Para realmente a Pavicam e agora o novo diretor, né? E principalmente para ele agora, porque está trazendo, falou, caramba, agora ele vai ter um mapa como que está a Pavicam. Falou, estava assim e está assim, o que preciso melhorar aqui com a minha equipe, com o meu time? Né? Que hoje em dia, principalmente, a mão de obra está ficando escassa, tem que engajar as pessoas cada vez, reter mais talentos. Né? E vocês estão aí, né? Com o gás todo. Então é importante cuidar da saúde física, mas não esquecer também dessa parte de saúde mental. Tá? Vai na atividade física, que é importantíssimo, regular essa parte química, né? Acho que é importante demais isso, né? Porque é um escape, né? Desliga a televisão, sai um pouco mais do celular, tem uma higiene de sono melhor, hidrata-se bem, né? Beber com moderação, né? Hoje é sexta-feira, é importante. E o Brasil está reduzindo também muito na parte do álcool, graças a Deus também está reduzindo muito. Isso aí é um outro coisa bacana, né? Beleza? Muito obrigado, ótima sexta-feira para vocês, tudo bom. Agora só um minutinho, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero.
Foi não. Você falou ali das avaliações, né? Aí tinha ali vermelho, verde, amarelo. Você já foi dando exemplo ali na sua apresentação, mas dá um exemplo para nós aqui, para a gente, né, aprender com um exemplo prático, algumas coisas que acontecem aí que fazem a avaliação ficar no vermelho ali, para a gente poder, antes até da gente ter terminado a tabulação da nossa avaliação, que nós fizemos em 100% da equipe, mas enquanto a gente não tabula, não tem nosso plano de ação, para a gente já ficar atento, alerta, o que cai no vermelho ali, por favor? Ótima pergunta. Principalmente uma questão que eu falei para vocês lá no início, que é a comunicação. Tá? Eu vejo muito nas empresas isso e a questão da demanda ali, principalmente na parte de comunicação. Então, quando dá vermelho, né, normalmente a equipe toda está faltando realmente comunicação entre as pessoas, né, e o seu coordenador, seu supervisor, né, e de repassar aquilo lá. Então, às vezes as pessoas estão mais carentes, né, os funcionários, de chegar e ter isso aqui que vocês estão fazendo, que é importantíssimo. Parar todo mundo num horário desse e trazer essas pílulas de conhecimento, né, onde que eu preciso melhorar, o que eu posso resgatar para dentro da empresa e para me melhorar também. Né? Então, normalmente, os vermelhos estão na relação entre as pessoas, né, e na demanda, nesse sentido de comunicação com a supervisão direta. Então, é uma questão muito importante que está acontecendo. Assim, eu peguei poucos vermelhos. Tem alguns vermelhos, mas são muito vermelhos pontuais. Mas, no geral, um vermelho mesmo assim, até agora não peguei, não. Mas ainda, com certeza, ainda vão enfrentar muitos objetivos para melhorar nesse sentido. Mas realmente é mais nesse sentido de comunicação. Aí tem que criar canais de comunicação, né, entre eles, né, reuniões mais curtas, né, engajar mais a equipe no sentido de trazer as pessoas junto com os coordenadores, vocês, e vocês também falarem mais, né, que às vezes retém, não fala, né, tá com um problema ali, às vezes vai estourar lá uma demanda e tem que conversar mais.